Bom, eu vou dar uma apresentaçãozinha rápida antes. Esse é o primeiro curso à distância de formação técnica que o Centro de Computação está oferecendo, tá? Então nós somos a equipe AD, praticamente a Laura, Luciano, Marcelo, Reinaldo, o André foi também, tá? E assim, a gente nunca teve a oportunidade de montar um curso à distância, então a gente está montando, a gente ajudou muita gente a montar curso à distância, tá? Mas na nossa realidade a gente não fez isso. Eu particularmente, eu acho que aqueles cursos que você fica uma semana sentado, né? O instrutor vai lá joga um monte de coisa, a taxa de retenção é pequena, não sei se comigo pelo menos é assim, né? Então a ideia de distribuir o curso em 5 semanas foi justamente essa, que vocês possam aprender com calma, devagar, poder olhar os exemplos, consultar a internet, etc., para ao final dessas 5 semanas, realmente, se não estiverem sabendo programar fluentemente, vocês vão ter uma noção bastante grande do potencial, né, que o sistema programação Shell oferece. Tá? Então, esse curso ele foi baseado em grande parte nesse livro aqui. Bom, foi baseado em grande parte nesse livro aqui, chamado A Filosofia do Unix. Tá? Depois que eu li esse livro, já faz alguns anos, eu montei essa palestra, né? Porque eu vim originalmente, eu nem comecei com DOS, né? Eu comecei com MVS da IBM, né? Eu acho que ninguém conhece isso aí, você conhece essa mesma. Então, assim, quem não conhece nada de computador, na hora que a pessoa tem um contato com um computador, fica maravilhado, né? Aquilo tudo é fantástico, né? E eu achava lindo até que eu conheci o Unix. Então eu via que o MVS da IBM era uma complicação tão grande, tudo era tão difícil. Por quê? Por causa da filosofia de funcionamento deles. Para dar um exemplo, né? No MVS, para você processar um arquivo, né, você tem que primeiro saber uma outra programação, que chama JCL, que é Job Control Language. Lá você especifica qual programa, você especifica as entradas, as saídas, etc. Dependendo do que você vai fazer, fica uma coisa complicadíssima, né? Aí quando eu fui no Unix, eu vi assim, você executa o comando. Você quer dar um arquivo, você bota o sinalzinho de menor, né? Aí ele pega como input. Você quer gravar em algum lugar, bota... Falei, gente, isso é gozação. Isso não pode ser assim, né? Outra coisa, no MVS, para você modificar algum arquivo de rede, você tinha que pegar um arquivo, editar com todo cuidado, compilar o tal do arquivo, né? Reparar todo o sistema de redes para então o negócio funcionar. Aí eu fui ver no Unix, né? Na época não tinha DNS, foi em 91. Aí a Ivete, na época, a gente foi instalar uma nova máquina na rede. Então editamos o arquivo etc hosts, botamos lá o nome do arquivo. Aí ela salvou. Aí eu esperando, né? E agora? Agora nada, acabou. Quer dizer, é isso que eu vou falar aqui, tá? E para você programar bem em Shell, é fundamental que você conheça os princípios básicos do Unix, tá? A filosofia que basicamente foi levada, né, integralmente para o Linux. E eu vou mais longe, isso aqui não é bom não apenas para você programar em Shell, mas até para a sua vida. O que vai falar aqui vai ser... Vou fazer uma palestra de autoajuda, tá? Com esse texto aqui do Unix, né? Bom, o Unix, né? Vou dar um primeiro histórico, como é que ele apareceu. Então tem o diabinho ali do FreeBSD, tá? O Unix, ele começou na TIT, tá? Então é interessante até o ambiente de trabalho que tinha na TIT. Um dos desenvolvedores do Unix, ele chegou lá, né? E perguntou pro chefe dele, o que eu faço? Sei lá, anda aí, acha alguma coisa interessante para fazer. Esse cara, ele fez uma das partes mais importantes, a parte toda de documentação do Unix. Quer dizer, era um ambiente de pesquisa, tinha muita liberdade, pessoas geniais, né? E o Unix em si, ele foi desenvolvido, né, com o objetivo explícito de ser um sistema para documentação, que a TIT tinha uma documentação enorme e precisava de algum sistema de tipografia, etc., para fazer isso. Então, a desculpa oficial do Unix foi essa. Mas, na verdade, quem desenvolveu o Unix queria uma plataforma para poder jogar um jogo de guerra nas estrelas, uma coisa assim, né? E os desenvolvedores do Unix gostavam muito de xadrez pela internet, uma coisa assim. Então, eles fizeram uma máquina que pudesse prestar esse tipo de coisa. Bom, aqui tem os dois, né, criadores do Unix, Ken Thompson e Dennis Rich, né? E uma coisa interessante do Unix é porque a TIT, por conta do monopólio que eles tinham de comunicações, eles não podiam vender computadores ou comercializar nada que fosse relativo a isso, né? Então o Unix, quando ele foi desenvolvido, eles conseguiram convencer os advogados da TIT que ele podia ser distribuído sem custo para as universidades, tá?
Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito interessante, chama Um Quarto de Século do Unix. Não foi traduzido para o português ainda, mas ele dá uma visão, né, bem interessante como o Unix se desenvolveu. Então eles conseguiram desenvolver o Unix, né, e passar para as universidades. E é interessante, a primeira versão do Unix, se não me engano, tinha menos, eu acho que tinha 64 KB. O desenvolvedor principal, o Ken Thompson, né, ele foi bem assim, está no livro, a história do Unix, né? A esposa dele foi passar uma semana com a mãe, né? Ele aproveitou essa semana e fez o Unix, né? A primeira versão, é claro, né? Aproveitou a tranquilidade em casa e foi lá e fez o Unix. Bom, então, o Unix, originalmente, como eu falei, naquele tempo, as universidades que queriam, elas iam lá com aquele HD, sabe aquele HD tipo panela, que você leva para onde você quer, aí você vai lá e engata e fecha, né? Então eles levavam as panelas lá para eles, gravavam em Unix e o cara levava de volta para a universidade. E isso aí propiciou que o Unix crescesse bastante, né? Fosse aperfeiçoado, tá? Porque ia junto com o código-fonte. Então, é aquela história, né? Se o código-fonte é proprietário, como é que você vai aprender? Pelo fato do Unix ser aberto, um monte de universidades na Inglaterra, etc., eles começaram a usar esse sistema também nas aulas de ciência da computação de sistemas operacionais. E esse intercâmbio de ideias, etc., favoreceu muito o crescimento. A história do Unix é bem interessante, talvez algum dia eu possa contar para vocês, tem bastante livro sobre isso. Que assim, a empresa tem os seus técnicos que querem espalhar o conhecimento. O pessoal de computação geralmente gosta de contar história, espalhar, etc. Mas tem os advogados e tem o cara de marketing que quer sempre ganhar dinheiro. E o advogado sempre vendo quem que ele pode ferrar com alguma coisa, né? Enfim, mas pelo fato da TIT não poder comercializar o Unix, então nós tivemos muitos e muitos anos que o Unix se espalhou pelas universidades. Então nós temos um Unix famoso, que até quem trabalha mais tempo na área, que é o Unix da Universidade da Califórnia. Que por sinal foi a base do SunOS, né, que foi desenvolvido pela Sun por um dos desenvolvedores do Unix na Universidade da Califórnia, o Bill Joy, que por sinal já até saiu da Sun. Tá? Então, quer dizer, foi uma vertente. Tinha o Unix da TIT e depois veio o Unix da Universidade da Califórnia. Naquele tempo, né, tinha algumas diferenças de comandos, etc. E o Unix da Universidade da Califórnia, ele foi bastante interessante. Inclusive o VI. Alguém usa o VI? O VI foi desenvolvido pelo Bill Joy. Hoje a gente tem o Vim, né, que é muito bom. Tem uma fase de amor e ódio ali, né? Primeiro é ódio, você começa a digitar com o Vim, ele começa a pitar, você não consegue entender como é que entra aquilo, mas depois que você, né, começa a desenvolver mais, tá, você vê a potencialidade, você nunca mais larga, não é verdade? Bom, vamos continuar aqui. Então o Unix, né, essa história aqui é interessante, que os céus protejam aquele que deixar cair sua caixa de cartões perfurados, né? Que naquele tempo, até peguei também, quando eu estava na engenharia, na faculdade, a gente fazia tudo com cartão perfurado, né? Aí eu tenho até a história do Banco Itaú, né? Lá no Banco Itaú, não no meu tempo, né? Quem me contou foi meu chefe. Demorava uma semana para passar os cartões pela maquininha, né? E se chegasse no final, desse um pau, tinha que começar tudo de novo, né? Aí a moça que fazia a limpeza, ela quis afastar a maquininha, tirou, isso na sexta-feira, né? Aí se perdeu tudo, né? Teve que começar tudo de novo. E o negócio do cartão perfurado era interessante. Você levava lá o cartão, você furava e ficava uma fila gigantesca para você ter a sua vez na perfuradora. Aí depois você ia rodar o programa, é claro que o programa nunca roda certo da primeira vez, então você tinha que entrar na fila de novo para perfurar e por aí vai. Bom, mas o Unix, né, voltando aqui, né, ele foi baseado no Multics, Multiplex Operating and Computing System. Aí vem a primeira lição. Foi um projeto conjunto da GE, do MIT e do Bell Labs. Primeira definição, nenhum projeto com tanta gente dá certo, certo? É muito grande. E ele queria fazer tudo. E acabou não dando certo, né? O objetivo é demonstrar que um sistema operacional de propósito geral, multiusuário em compartilhamento de tempo era viável, né? Em 1969 a parceria se desfez por conta disso. Muita gente envolvida, né? A coisa não dava certo, então resolveram acabar. Até tem um caso interessante, uma palestra que teve aqui num evento em 2003, eu não me lembro exatamente, é uma feature do kernel do Linux. A IBM botou 65 pessoas para trabalhar, não deu certo. A Red Hat pegou 4 nerds lá, colocou numa sala com Coca-Cola, batata frita, fechou a porta e falou, daqui a um mês vocês me entregam isso. Entregaram. A Sun mesmo, tem um livro aqui, quem quiser pegar, conta a história da Sun. A Sun fazia exatamente isso, pegava caras geniais, trancava e falava, vocês resolvem, né? Então, isso também é um pouco da filosofia do Unix, a simplicidade, tá? E também entender que nada muito grandioso no final dá certo ou gera alguma coisa boa, né? Aí eles fizeram, né? O Multics não tinha dado certo, então eles resolveram fazer o Unix,
né? O nome é o mesmo. Uniplex Operating, quer dizer, o outro lá é Multiplex, né? Uniplex Operating Computing System. Em 1969 é escrita a primeira versão pelo Ken Thompson, né? A primeira versão do Unix. E em 71 ela é portada para um PDP-11 com 16 KB de memória, 8 KB para os programas do usuário e um disco de 512 KB, né? Ali o kernel continha 11 mil linhas de código, das quais 10 mil foram reescritas mais tarde na linguagem C. Então uma coisa que o Unix também no começo sempre quis fazer foi a portabilidade. Quer dizer, você tem uma máquina, se você for um sistema operacional para aquela máquina, depois você não consegue, né, adaptar, a facilidade de migração é muito dificultada. Então o Unix você tem uma pequena partezinha em assembler e 90 e tantos % do código é todo em C. Ou seja, você escrevendo essa parte pequena, que é de comunicação, alguns elementos de comunicação, você pode portar o teu sistema para outro ambiente sem muita complicação. Então no começo eles fizeram exatamente isso. E essa primeira máquina, esse PDP-11, é uma máquina que estava abandonada. Quer dizer, o cara tinha uma máquina, ele queria fazer o tal do sistema para os joguinhos dele e ele foi lá e desenvolveu. É claro que, né? Bom, em 1978 foi feita a primeira versão BSD do Unix com a Universidade da Califórnia. E o objetivo também foi que você tivesse um sistema operacional com protocolo de comunicação, TCP/IP, que também é no protocolo aberto, tá? Porque o Unix original não tinha comunicação, não tinha rede, não tinha nada, né? Então isso aí foi feito pela Universidade da Califórnia. Em 1991 aparece o Linux, né? Isso aí é besteira. A Microsoft vai à falência, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, o kernel do Unix. O kernel do Unix é o único código que não pode ser substituído pelo usuário segundo seu gosto. Por essa razão, o kernel deve tomar o mínimo possível de decisões reais. É outra coisa interessante, né? Tem muita gente que para ganhar performance fala assim, ah não, isso aqui eu tenho que colocar dentro do kernel do Unix, né? Por exemplo, você quer um sistema operacional que seja super rápido, gráficos fantásticos, etc. Qual que é a desvantagem disso? Bom, o pessoal que quer colocar dentro do kernel, ele fala assim, ah não, as máquinas estão cada vez mais poderosas, mais memória, não tem problema colocar isso lá. Realmente, você tem um ganho de performance, porque o kernel ele atua como no contexto do sistema operacional, e ele pode tudo. Se uma coisa não está dentro do contexto do sistema operacional, está dentro do contexto do usuário, que é uma pessoa que tem poderes limitados. Então, se ele quer fazer alguma coisa que requer privilégio do sistema, existe o quê? A troca de contexto. Quer dizer, o sistema vai lá, guarda tudo que estava rodando com a pessoa, aí ele assume o papel de, né, toma o todinho lá, super usuário, e faz as tarefas. Se está tudo dentro do kernel, né, ele não precisa fazer esse trabalho e você ganha em performance. Mas qual que é a desvantagem? A primeira, o kernel vai ficando grande, vai ficando mais complexo. E se der um pau no sistema de janelas, o que acontece? Não vai cair só o sistema de janelas, vai cair o sistema como um todo, né? E ninguém deseja isso. Até vou contar uma história interessante para vocês. A gente tem uma máquina aqui que chama How-To, né? A máquina ficou 500 dias sem cair, né? Ela tinha uma versão 6 do Conectiva. Só que eu tinha feito uma modificação no kernel dela, né? Isso um ano atrás, né? Assim, 500 dias, dá quase 2 anos, né? Só que eu falei, não vou parar a máquina, que a máquina já está no ar há tanto tempo, né? Eu não vou parar, vou deixar. Eu esqueci da modificação que eu fiz, né? Aí, passados 500 dias, teve uma queda de energia, alguma coisa assim, a máquina caiu, depois não voltou. E para eu lembrar que eu tinha modificado o kernel, né? E por que a tal da máquina não subia, né? Não lembrei, né? Lembrei depois, assim. Aí eu fui lá ver na máquina se ela tinha um kernel alternativo e subi. Quer dizer, isso aí, essa questão do kernel ser pequeno, ter só as funções essenciais, gerenciamento de disco, de memória, etc., é um fator de estabilidade. Você não começa a encher o kernel com funções que, na verdade, não pertencem ali. Isso é uma briga grande, né? É que nem a primeira página da Unicamp do portal. Todo mundo quer aparecer lá, mas não cabe todo mundo, né? Então, quem aparece lá realmente, ou quem tem alguma coisa importante, ou quem é importante, né? Fora isso, né, não consegue. Bom, exatamente, né, aqui o autor diz que a maior realização intelectual do Unix é saber o que vai dentro do kernel e o que não vai, tá? Sem diminuir a capacidade do sistema. Isso aqui é uma coisa interessante também, que explica por que o Unix e o Linux, né, eles têm essa estabilidade. Né? Isso aqui eu peguei do livro um quarto de século do Unix. Que no Unix, vocês já viram assim, na hora que você dá um mando, uma página de manual, lá no finalzinho tem uma parte escrita bugs. Já viram isso? Depois vem o nome do autor. Aí os caras, quando estavam escrevendo a documentação, né, porque a intenção deles era um sistema que era interno,
Né? Então é claro que eles queriam deixar claro quais eram os problemas para que outros pudessem resolver. Só que o cara ia lá escrever a documentação, o autor original, chegava na parte de bugs, e falava assim, meu Deus do céu, eu não posso escrever isso. Né? É um bug tão gritante, eu vou consertar. Então as pessoas mesmo, quer dizer, o bug está lá, até estrategicamente, né? O bug está do lado do nome do cara, quer dizer, ele vai escrever uma coisa, pô, o sistema só funciona das 4 às 5, né? Eu não posso fazer isso, né? Então ele ia lá e corrigia, né? Então aqui ele diz assim, cada seção de manual tem seção de bugs, né? Elas apenas não são publicadas. Muitas das seções de bugs foram, né, o objetivo foi como sendo um apontador para um desenvolvimento futuro do programa, ao invés de alerta para o usuário. Quer dizer, o Unix, uma das coisas que foi feita, é um sistema de programadores para programadores, que eu vou falar na frente. Então, aquelas coisinhas que os outros sistemas têm, como o MVS, etc., de falar, você cometeu um erro, né, bota uma página desse tamanho para falar que deu errado, né, o MVS. Quando dava um erro lá, gente, era para você ver se o programa tinha executado corretamente, você tinha que olhar umas 5 páginas de listagem. E você, na verdade, só olhava o quê? O código de retorno. Ah, deu 0, ok, passou. Entendeu? Então é um monte de lixo, né? Bom, então aqui o Rich fala, nosso hábito de tentar documentar os bugs e as limitações, visivelmente foi muito útil para o sistema. À medida que nós liberávamos cada edição, a presença dessas seções nos envergonhava, né? E nós consertamos inumeráveis bugs ao invés de exibi-los para o público. Eu me lembro claramente editando muitas das sessões e então dizendo para mim mesmo, eu não posso escrever isso, né? Então ele ia lá e corrigia, tá? Outra coisa, outros sistemas, você não sabe, por exemplo, dizem que no Excel, né, se você pegar assim, clicar 10 teclas, né, botar o pé atrás da orelha, etc., aparece lá o time de desenvolvedores, não é assim? Você precisa fazer um esforço lá para saber quem foi que fez o programa. No Unix, desde o começo, as pessoas que desenvolvem, elas estão abertas, né? Você sabe o nome das pessoas e é uma razão de orgulho, né? O programador, programação é uma coisa assim, viciante. Quem já programou por algum tempo sabe que é uma coisa muito desafiadora, boa de fazer. Então, tudo bem, independente de reconhecimento ou não, a pessoa ainda se sente bem. E tendo reconhecimento, que é o que, em grande parte, movimenta o software livre, né? É uma motivação muito grande para a pessoa continuar desenvolvendo. Bom, agora vamos falar sobre os postulados básicos do Unix, que é o que eu vou falar ao longo dessa palestra. Primeira delas, pequeno é bonito, né? Faça cada programa desempenhar uma tarefa, apenas uma tarefa e bem. Tem um comando no Unix que ele chama yes. Já viram esse comando? O que ele faz? Ele ecoa para a tela yes. Milhares de yes. Se você está com problema de rejeição, está se sentindo infeliz, pega um computador, você gosta de mim? Aí chama o yes, ele yes, né? Aí você fica... Mas tem outras finalidades, é claro, né? Eu até demorei muitos anos para descobrir uma finalidade desse negócio. Mas vamos supor que você tem um programa interativo, mas que você quer rodar em batch. Em certo momento o programa quer que você fale yes. Aí você chama o programa yes. Ele só faz isso. Yes, né? Cria um protótipo o mais rápido possível. Esse é outro problema. Todo cara que programa, ele tem duas atitudes. A primeira é achar que todo programa que outros fizeram não presta. Não é mesmo, Ricardo? Ricardo riu, né, Ricardo? Estou brincando. Que ele acha que o outro programa que os outros não fizeram não presta. E segundo, ele acha que ele sabe mais do que o usuário. Então, o usuário vai lá e fala o que ele quer, ele entende de um jeito, programa de outro, e chega para o usuário e fala, né, na hora que o cara começa a reclamar, mas cara, você não sabe o que você quer. O que eu fiz é muito melhor do que você quer. Você não, né? É que nem a história do cara, né? O cara foi no médico, fazer exame de vista, fez o exame e tal. Aí passou um tempo, o médico, o oftalmologista, tirou o óculos dele e deu pro cara, né? Aí o cara, pô, doutor, não tá enxergando nada. Aí o médico, mas como? Eu uso esse óculos há 20 anos, tá perfeito pra mim, como é que não dá certo pra você? Tem alguma coisa errada com você. Às vezes o programador tem essa atitude, né? Por isso tem o negócio do protótipo, você criar o protótipo o mais rápido possível para você poder direcionar a coisa de forma a que você possa caminhar junto com o teu usuário e eliminar os erros mais cedo, tá? Essa aqui é interessante, eu contei o exemplo do MVS, né? Prefira portabilidade e eficiência. No MVS, para eu mudar o arquivo de configuração de rede, eu tinha que compilar, tinha que fazer um monte de coisa, né? Até a dança da chuva. Mas o que acontece? Esse arquivo só vai funcionar no tal do VMS, no MVS, etc. Né? O Unix, eu tenho shell scripts que eu fiz quando eu comecei a trabalhar em 91.
E eu fui mudando de SunOS para AIX, para Linux, para FreeBSD, para Linux, e é o mesmo shell. Ainda de vez em quando eu colocava data, meu nome, eu vejo o arquivo lá, nossa, de 91, eu carrego isso comigo, né? Desde que eu comecei a trabalhar, há 16 anos com esse ambiente. Por quê? No Unix você prefere arquivo de configuração e tudo, você prefere que eles sejam gravados no formato ASCII puro. Não tem nada dessa história de fazer binário, entendeu? De forma que você possa levar o seu arquivo para onde você quiser. Até voltando um pouquinho, alguém já ouviu falar do projeto Gutenberg? Que é aquele que digitaliza livros em domínio público. Se você for no site pegar, eles preferem os livros no formato texto, né? Texto puro, TXT, de forma que qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, possa ser compreendido. O Shakespeare, né? O Shakespeare foi muito famoso na época dele, aí depois ele foi esquecido. Mas como ele escreveu tudo no papel, que é altamente portável, né? O cara olhou aqui, nossa, mas que coisa fantástica. Aí ressuscitou o Shakespeare. Agora já pensou vocês que escreveram, vocês assim, escritores, né? Você escreve uma obra-prima, bota no computador. Aí depois o computador emigra, né? O CD não é mais lido. E o tempo passa, né? Lá em cima tem CD disquete 8 polegadas. Aquilo ali, né? Não é portável. Às vezes está no formato proprietário. Redator Itautec. De vez em quando vinha gente aqui pegando. Lembra do redator Itautec? Alguém? Não? Ricardo é do tempo, né, Ricardo? Redator Itautec. De vez em quando vinha gente. Né, Marcelo? Você pegou isso, né? O pessoal vinha aqui para a gente poder ler. Tá certo? Então, quer dizer, se fosse no formato ASCII puro, é altamente portável. Você leva para onde você quiser. E você tem a garantia que ele está sempre, né, disponível. Ali também, armazém de dados numéricos em arquivos ASCII puros. Use o software para alavancar seus benefícios, tá? Então eu vou falar bastante dessa parte. Use shell scripts para aumentar a portabilidade, tá? Evite interfaces para o usuário cativas e faça de cada programa um filtro. Então eu vou falar sobre essas partes aí. Pequeno é bonito. Então em Unix, como eu falei, os programas pequenos são fáceis de entender, fáceis de manter, consomem menos recursos do sistema e são mais fáceis de combinar com outras ferramentas, tá? Então, esse livro aqui, que eu escrevi alguns anos atrás, eu fiz todo no sistema Unix. Aqui tinha um projeto de aprender a ler inglês, né? Então eu fiz uma metodologia de concentrar nas palavras mais comuns. Então o programa que eu vou dar a especificação para vocês, né? O programa tem, para gerar essas listagens, eu peguei 7 milhões de palavras de livros, né, que estavam na internet. Aí eu fiz uma contagem das palavras mais comuns, tá? E depois calculei em relação ao todo quantos por cento, por exemplo, uma palavra mais comum, quantos por cento que ela representa em relação ao todo. Se eu fosse fazer um programa para fazer isso, né, ia demorar pra caramba, não ia? Olha só, contar as palavras, ordenar, calcular índice de frequência, etc. Com Unix eu fiz isso com uma linha. Uma linha, é lógico que uma linha assim com um monte de comando, né? Por causa disso, né? Eles são fáceis de combinar com outras ferramentas. Então eu fiz um comando, um script assim. Ele pegava 1.600 livros e juntava num só. É o comando cat. Aí depois eu tenho que colocar uma palavra por linha, é um outro comando. Depois eu tenho que ordenar, depois contar e por aí vai. Uma linha. Mas na verdade não é uma linha. O comando cat, eu não sei quantas linhas de programa que tem, mas deve ter umas, sei lá, umas 500. O sort, umas 3.000. E os outros, vamos supor assim, que eu fiz em uma linha, mas na verdade eu não usei uma linha, eu usei milhares e milhares de linhas de programas que outras pessoas fizeram antes de mim. Se eu fizesse um programa para fazer isso, para contar as palavras mais comuns da língua inglesa, ordenar, etc., o meu programa só serviria para isso, né? Ao passo que no Unix, o comando cat eu posso usar para isso, combinado com outros comandos, e posso usar para um monte de outras coisas. Então a grande vantagem do programa pequeno, que faz uma coisa só, é que você pode combinar. E o Unix trouxe um conceito, na minha opinião, revolucionário, que eu fiquei maravilhado quando eu vi a primeira vez, é o pipe. O pipe é justamente, o pipe é um cano, né? Então no Unix você tem bem essa analogia, você tem um comando que ele... Programas não criam dados, tá? Eles modificam dados. Então você tem um dado que entra por aqui, entra pelo cano, né? No bom sentido. Aí o programa faz alguma coisa com ele e bota no cano de novo. Aí vai para um outro programa como entrada, esse outro programa vai fazer outra coisa e assim vai, até chegar no finalzinho. Aí lá no finalzinho sai o quê? A minha listinha das palavras mais comuns da língua inglesa, tudo certinho, a palavras ordenadas, percentual de ocorrência, etc. Tá? Então essa que é a grande vantagem do pequeno. Tá? E muita gente, isso aqui é fundamental até na vida da gente, tá?
você simplificar, né? Então, é até engraçado, vocês depois saindo daqui, com essa nova perspectiva que vocês adquiriram, né? Às vezes vocês vão numa reunião de desenvolvimento de sistemas, aí as pessoas começam a falar assim, nossa, vou fazer um sistema, sei lá, né? Mas aí eles começam a... O programador, se vocês tiverem chance de ver aquela série de televisão, The Big Bang Theory, né? Os caras são louquíssimos, né? Eles começam a botar coisas assim que não tem nada a ver. E no final, quer dizer, todo sistema de computação não é atividade fim, é meio, né? Então o usuário, ele nunca vai ver aquele sistema que ele quer, que a pessoa começa a alucinar, tá certo? Então se você colocar na cabeça que o pequeno é bonito e essa finalidade, o programa faz isso. E esse é difícil, tá? Você tem um programinha, aí as pessoas também começam a falar, não, põe isso, põe aquilo outro, né? Aí o programa se perde, você nunca consegue sair do local, né? Então, gente, pequeno é bonito, guardem isso na cabeça. Essa daqui, faça cada programa desempenhar apenas uma tarefa e bem. Vocês conhecem a mosca do Jacques Cousteau? Vocês conhecem o Jacques Cousteau? Conhecem, né? Vocês conhecem a mosca do Jacques Cousteau? Não? A mosca do Jacques Cousteau é o seguinte, tem um lago na África, Lago Vitória, Lake Victoria, né? Quando o Jacques Cousteau chegou lá pela primeira vez, ele viu assim na distância uma nuvem, ele ficou assustado, pensou, nossa, meu Deus do céu, vai cair uma tempestade. Na verdade não era uma nuvem de tempestade, não, de aquele negócio de furacão, né? Nossa, meu Deus do céu. E era imenso. Ele foi ver, não era nuvem nem nada, era uma mosca. E essa mosca, ela tem um período de vida de aproximadamente um dia apenas. Quer dizer, em um dia a mosca tem que se alimentar, né? Ela morre depois de um dia. Ela tem que se alimentar e tem que se reproduzir. Ou seja, essa mosca só tem uma coisa na cabeça. Se reproduzir, que ela tem um dia exatamente para se alimentar, para encontrar um parceiro, reproduzir, para que no outro dia o lago esteja tão cheio de mosca quanto estava antes. Quer dizer, essa mosca, né, ela deve ter aprendido com o Unix, né? Ela só faz uma coisa, só se reproduz, tá? Então, é a mesma coisa do programa no Unix, né? Cada programa faz uma coisa, apenas. E bem, o programa IE, gente, ele é fantástico. O IES que ele ecoa para a tela é perfeito, né? Só faz aquilo e bem, né? Outra coisa, o programa tem que fazer o que tem que fazer, né? Deve fazer o que tem que fazer e sair do caminho, tá? Por exemplo, você tem no DOS, não sei se no DOS, no Windows, tá? Você abre a interface de comando, você dá o comando dir. O que acontece se não tem nada, nenhum arquivo naquele diretório? Ele fala assim, no files find, né? Ou não tem arquivo nenhum. O Unix não. Você dá o comando ls, né, para listar, se não tem nenhum arquivo, ele não fala nada, né? Inclusive uma coisa engraçada quando eu comecei a trabalhar com Unix, assim, tem o comando cat, isso é uma coisa, gente, que vocês vão fazer o tempo inteiro. Você faz um comandinho, um forzinho, que ele vai lá, pega um arquivo, só vou dar um exemplo, né? For arquivo in, asterisco, quer dizer, todos os arquivos do diretório, do alguma coisa. Do, como exemplo, cat, $arquivo, né? E faz alguma coisa e fecha, tal. Só que é o seguinte, aí você vai lá no seu programa, arquivo, né? A variável arquivo vai assumir o nome de todos os arquivos do diretório. Aí na hora que você vai botar a ação, você esquece de botar a variável, ou põe a variável com nome diferente. Por exemplo, você colocou arquivo lá em cima. Quer dizer, a variável arquivo vai assumir o nome de todos os arquivos daquele diretório. Aí na hora que você vai fazer o comando, em vez de botar arquivo, você bota file, né? Aí cat, $file, alguma coisa. E o programa nunca acaba, né? E você fica lá, e ele não fala nada para você, né? Então o cat, por exemplo, você dá um cat sem nenhum argumento, o cat é um comando assim, que ele pega o conteúdo de um arquivo e joga para a tela. Isso aconteceu comigo. Você dá um cat, mas não põe nada. Ele fica esperando lá. Ele não fala nada para você. O Unix é o seguinte, ele assume que você sabe o que você está fazendo. Então não é um sistema, né, que ele vai lá e vai te resguardar. Por exemplo, tem um comando chamado RM, que apaga as coisas. O RM, por definição, ele vem sem nada. Se você mandar apagar, ele apaga. Ele não te pergunta se você quer apagar, se você tem certeza, né? Se você está como usuário root e você dá um comando RM, onde quer que você esteja, ele apaga. Então, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, isso lá no comecinho. O SunOS, ele tinha um bug, que era assim, no Unix você tem um diretório que chama ponto e ponto ponto. O ponto é o diretório onde você está. O ponto ponto é o diretório de cima.
Geralmente nos sistemas Unix você tem um /tmp. O /tmp é onde ele coloca os arquivos temporários que ele vai trabalhando. Por exemplo, você vai ver uma página de documentação, ele exibe a página na tela, mas na verdade ele cria um arquivo temporário no tmp e joga na tela para você. Como o tmp enche, você tem que apagar de vez em quando. Então a gente vai no tmp e dá o comando rm-rf, quer dizer, recursivo forçado, para apagar mesmo e não perguntar nada, que você sabe o que você está fazendo, né? Asterisco. Aí o que aconteceu? Nesse dia que eu fui dar esse comando, eu dei o comando, ele apagou tudo, aí ele apagou o ponto, e subiu, ele estava no /tmp, aí ele subiu para o barra, que é o raiz do sistema, e continuou apagando tudo. Aí estava eu e o outro colega meu lá, e falou, nossa, esse comando está demorando, né? Era para ser mais rápido. Na hora que a gente foi ver, tinha apagado o sistema operacional inteiro. Aí a gente começou a dar os comandos, comando não encontrado. Apagou tudo. Inclusive os arquivos dos usuários, né? E também não tinha backup, né? Aí a gente mandou um e-mail pro pessoal, teve um problema técnico, né? Voltem seus backups. Até parece que o usuário faz backup, né? Mas enfim, ele faz, né, as coisas e não te pergunta, ele assume isso. Por exemplo, voltando à questão da filosofia, né? Atari é uma plataforma para games. Então a filosofia do cara que fez o Atari é assim. Ele faz um túnel na pedra, quer dizer, o usuário só pode fazer aquilo, ele não pode sair de jeito nenhum, né? Ele não tem alternativas. No Unix não, você tem centenas de alternativas. Aí o pessoal fala, pô, é como você dá uma arma carregada para o cara atirar no pé, né? Realmente ele vai atirar no pé, mas depois ele aprende, tá? Enfim, no Unix você tem isso, é um sistema, como eu disse, de programadores para programadores. Isso lá originalmente. Já fizeram um monte de coisa, por exemplo, você pega um Linux, o Linux agora, o RM, já vem com "-i", que é interativo, que ele vai te perguntando. É um saco, né? Para quem sabe, quem já cometeu os pecados lá atrás, já aprendeu, né? A melhor coisa é você fazer uma bobagem para você aprender. Princípio KISS. KISS é Keep It Simple Stupid, né? Gente, faz o programa. Vou dar um exemplo para vocês, que é bem interessante. Uma vez eu acho que a Info me chamou para escrever um artigo. Aí eu escrevi um artigo lindo, né? Aí o cara falou, não dá, corta pela metade. Eu falei, onde eu vou cortar? É impossível cortar. Aí o cara foi cortando. Aí você vê que muitas das coisas que você vai escrevendo, o artigo não foi publicado, viu, gente? Infelizmente, deu um trabalho do cão, o cara depois, agora não precisa mais, né? Bom, mas enfim, a gente foi cortando, então chega num ponto que você vê, realmente dá para cortar, tá? Então na programação, não fica colocando firula que você não precisa, né? É o KISS. Outra coisa, precisa mesmo escrever o programa, tá? Hoje na internet já tem tanta coisa, quer dizer, na hora que você vai fazer um programa, você primeiro vai na internet e veja se tem algum software livre que já faz, geralmente tem, né? Ou se não tem, você combina, tá? Então você tem que saber isso, precisa mesmo escrever, você vai trazer uma contribuição fantástica para a humanidade escrevendo aquele programa. Outra coisa, programas unifuncionais tendem a ser pequenos, aquilo que já está lá em cima, faça fazer uma coisa bem. Se você não consegue fazer uma coisa bem, então você não entendeu o problema, tá certo? Isso é importante também. Terceiro postulado, crie um protótipo o mais rápido possível. Essa é importante. Ninguém sabe tudo ou pode prever o futuro, tá? Então você não sabe o que o usuário quer. A gente fez um sistema, o How-To, né, uns anos atrás. O cara que programou é super bom. Ele fez um negócio perfeito. Mas botou na internet, nossa, foi tanto comentário, né, positivos, destrutivos, etc. O cara passou uma semana virando noite para corrigir. E a gente tomou todo cuidado para fazer o programa perfeito. Aprendemos, né? Não existe programa perfeito. Então a ideia é você julgar uma coisa, um protótipo, e deixa as pessoas, né, irem falando. Ninguém sabe o que quer, né, que eu já falei, e ninguém consegue comunicar exatamente o que quer. Então vai o analista lá, conversa com o usuário fala uma coisa, o analista entende outra, e o programador que vai fazer o programa entende outra ainda, né? Isso é e a questão da comunicação é muito complexa, né? A comunicação humana ela não é difícil, ela é impossível, tá certo? Ninguém nunca vai conseguir comunicar exatamente o que quer. Mesmo os mestres sabem que mudanças são inevitáveis. E essa é importante, os softwares nunca são terminados, são apenas liberados, tá? Protótipos feitos mais cedo reduzem os riscos, e tem os 3 sistemas do homem. Os 3 sistemas do homem são o seguinte: o primeiro sistema do homem é aquele assim que o cara faz com a costa na parede, todo mundo querendo matar ele, então ele tem que fazer uma coisa rápida, eficiente, que atenda a uma determinada demanda. Aí depois que o sistema é liberado, eles veem, puxa, isso é legal, né? Aí quem não participou do primeiro projeto quer participar do segundo para ficar famoso também. Então enche de gente. Poxa, eu conheci aquele cara desde criancinha, né? O original Linux, né? Tal. Aí começa a encher gente. Aí começa a colocar features, etc, etc. Um monte de gente vai para dar palpite no trabalho. Então o segundo sistema é uma porcaria. E o terceiro sistema
Depois que ele já foi desacreditado, etc., aí as pessoas iam, não, vamos tentar dar uma arrumada, né? Isso é o X11, lembra do X11? Quando ele nasceu, o X11 é um ambiente gráfico de janelas do Windows, né? Para vocês que são mais novos na computação, em 91, quando vieram as estações da Sun, gente, era uma coisa maravilhosa. Se bem que o Macintosh foi em 84, ele já tinha uma interface gráfica. Mas você sair do DOS, né? E passar para um sistema, uma estação da Sun com ambiente gráfico é uma coisa maravilhosa, tá? Então os primeiros sistemas X eram pequenos, ágeis. A segunda versão foi tão ruim, o X10, né? Que na verdade, né, o pessoal quase teve que jogar aquilo fora. E a terceira versão foi a que melhorou bastante. Então, a questão da interface gráfica é um exemplo bem interessante dessa questão de você fazer o protótipo, né? O mais rapidamente possível. Essa daqui. Prefira a portabilidade e eficiência. Tem um exemplo do Atari, né? Eles fizeram um joguinho, aqui, Atari 2600. Então, na época, o computador tinha pouca memória, tinha pouco processamento, tinha pouco tudo. Então, eles fizeram uma programação que explorava intensamente o hardware daquela plataforma. Só que a computação, como vocês sabem, é um campo que evolui muito rapidamente. Então, outras plataformas foram lançadas e mais rápidas. Só que praticamente tudo que você fez para uma não servia mais para o outro. Por exemplo, para quem programa em Assembler, né? Você vai lá e pega um bit de tal registrador, quer dizer, para fazer não sei o quê. Quando você vai mudar para uma outra plataforma, aquele espaço ali já não é usado para a mesma coisa, tá? Então, quer dizer, o Atari foi uma plataforma super bem sucedida, mas morreu. Por quê? Na hora que a computação evoluiu, apareceram outras alternativas, né? Que acabaram por inviabilizar. Então tinha uma indústria que cresceu em volta desse Atari, uma indústria de games. Essa indústria praticamente teve que jogar tudo fora e não conseguiu dar o próximo passo na evolução, né? Então o negócio da portabilidade. O hardware do ano que vem vai ser mais rápido. Não gaste muito tempo tornando um programa mais rápido. Às vezes na Dica Zero que eu mantenho, eu faço um shell script. Aí eu recebo um monte, tem um cara da USP que gosta, um professor lá que gosta de meter o pau no script que eu faço. Ele fala, porra, por exemplo, um erro clássico, né? Você dá um cat no arquivo, cat que é bota para tela. Se o arquivo for grande, ele vai passar. Então você dá o cat, o arquivo, pipe more, né? Isso é uma coisa totalmente estúpida de se fazer, né? Você pode fazer more o nome do arquivo direto, você não precisa do cat, tá certo? Mas eu fico mais feliz fazendo assim, né? E o que você tem com isso, tá certo? Quer dizer, dá para notar o ciclo de CPU que você vai ganhar fazendo isso, o arquivo, tá certo? É tudo bem, mas aí o cara fala, nossa, mas você tem uma lista que é vista por muita gente, você não pode fazer essas coisas. Eu falo, eu posso sim, faço, né? Tá certo? Eu sei que está errado, né? Por exemplo, outro exemplo é do SED, né? O SED é um string editor, que você mudar o texto de alguma coisa. O SED mais novo, ele tem uma feature que é o "-i", né? "-i", que ele modifica, por exemplo, o SED, como é que você faz? Como é que ele funciona? Você pega um arquivo, aí você fala, mude a banana para maçã, né? SED, substitui e tal, o arquivo. Um erro muito comum é a pessoa botar o pipe para escrever no próprio arquivo. O que é que você faz isso? Aí apaga o arquivo, né? Porque na hora que ele abre para gravação, então você não pode fazer isso. Então você tem que pegar para um arquivo temporário, né? Depois o arquivo temporário, você vê se deu tudo certo e volta e grava em cima, certo? Isso é o certo. Só que já tem uma versão do SED que você já pode fazer isso dentro do próprio arquivo, tá? Então, quer dizer, eu sempre faço dessa forma. Porque tem muitos tipos de Unix, né, Linux e tal, então você não sabe se a sua versão faz esse negócio. E se você errar, você perdeu, tá? Enfim, esse negócio, tem gente que fica ali na firula, né? Ah, não, se eu fizer isso eu vou ganhar um nanosegundo. O que é menor que nanosegundo? Sei lá. Então não vale a pena você ficar ali queimando as pestanas, fazer um programa rápido, né? Eu tenho um exemplo que não vai dar tempo de eu falar, que eu precisava realmente fazer um programa super rápido, mas era aquele caso, né? A maneira mais eficiente raramente é portável. Quer dizer, para você ter um programa rápido, você vai usar recursos daquele ambiente, daquela plataforma de hardware, né, versão específica de sistema. Ou seja, depois que o programa está pronto, ele vai ter uma vida muito curta, porque na hora que for levar para outro lugar, ele não vai funcionar. Software portável reduz despesas com treinamento. Então, isso é uma coisa interessante, né? Você vê a plataforma Windows, ela não, eu pelo menos assim, eu não sou especialista em Windows, graças a Deus, né? Mas se você pegar a taxa de mudança das coisas, isso é uma estratégia até de marketing, né? Você está sempre mudando.
Por quê? Você vai gerar uma necessidade de treinamento, treinamento gera despesa, etc. Agora o Unix tem uma interface gráfica boa, etc. Mas por baixo a fundamentação é a mesma. Tá? Então essa palestra aqui, esse livro aqui é de 1990, alguma coisa. Mas tudo que eu estou falando ainda se aplica. Né? Então no nosso caso, se eu der um curso de introdução aos comandos do Unix, esse curso, praticamente desde 69 até hoje, podia ser o mesmo curso. Né? Essa daqui, programas bons nunca morrem, são portados para outras plataformas. Né? E eu já dei o exemplo do Atari aqui. Essa outra aqui, armazene dados numéricos em arquivos ASCII puros. Então, ASCII é um formato consagrado para troca de dados, é fácil de ler e de editar, simplifica o uso de ferramentas Unix de manipulação de texto. Eu, por exemplo, eu tenho um site chamado de Casera, né? Então, eu não uso, assim, eu uso banco de dados para algumas coisas, mas os meus bancos de dados que eu uso com mais frequência é o quê? É um arquivo texto puro, né? Separado por algum caractere. Tá certo? Então, para mim, fica muito mais fácil. Por exemplo, MySQL já aconteceu, né? Você migra de versão, Postgres, por exemplo. Da versão 6 para 7, o formato timestamp mudou. Quer dizer, todos os meus programas pararam de funcionar porque eles mudaram o formato timestamp. O meu arquivo ASCII que eu uso para fazer minhas coisinhas lá, até tem um artigo do Aurélio Marinho Jagas, que é um dos grandes papas do Linux, né? Ele dá bastante exemplos disso. Você fazer aplicativos que usam como banco de dados arquivos. É lógico, né, gente? Você não vai fazer um sistema de bilhetagem para celular com arquivo ASCII puro, né? Tem que ter um pouquinho mais de otimização. Mas no caso do Unix, tá? Eu acho que depois que vocês saírem desse curso, 90% dos programas que vão fazer vai ter o quê? 10 linhas. E na maior da frequência vai ser umas 4 ou 5, né? Mas vocês vão poder fazer coisas do seu dia a dia, né, muito importantes, com pouco esforço. É claro que você pode fazer comandos de shell enormes. O Júlio Neves, não sei se você já ouviu falar dele, né? Inclusive eu emprestei muito material dele aqui para o curso com autorização, tá? Ele tem um livro que já está na 5ª ou 6ª edição de programação shell. Ele fez lá para DataPrev, em shell, um sistema, antes de ter essas linhas de comunicação mais rápida, que transferia todos os dados da Previdência Social entre as diversas agências, tudo em shell. Então dá para fazer sim, coisa muito sofisticada. Mas no caso nosso aqui, tá, vocês vão ver que com programas pequenos em shell, vocês vão resolver uma grande quantidade de questões. Né? Maior portabilidade supera a falta de velocidade, né? E os computadores também, né? E a próxima geração de computadores vai resolver os problemas de performance. Tá certo? Então nunca se preocupe, um dia o seu problema se resolve. Né? Se está lento hoje, depois melhora. Bom, o 6. Use o software para obter uma alavancagem de seus benefícios. Programadores bons escrevem bons códigos. Programadores geniais tomam emprestado código bom. Né? Tem aqui nesse livro aqui um exemplo de um cara, ele citou, né? Tinha um analista lá, que o cara tinha uma reputação na Digital, né? Fantástica. O cara era adorado. Mas aqui ele fala, é uma expressão em inglês, né? He could not program his way out of a paper bag. Quer dizer, ele não conseguia nem achar o nariz na cara dele, né? De tão ruim que ele era para programação. Mas esse cara tinha um talento fantástico. Ele olhava o código, ele sabia que pedaço do código pegar e como combinar para fazer os programas bons. Então era um cara que não sabia programar, mas tinha essa habilidade. Então ele entregava as coisas de uma maneira muito rápida, né? E isso é uma genialidade, o cara saber, né, o que é um código bom, né, e como usar aquele código. E essa aqui, Evite a Síndrome do Não Foi Inventado Aqui, né? Inclusive, tem um livro, até recomendo para vocês lerem, chama O Economics. Já viram esse livro? Saiu aí do Don Tapscott, que ele fala sobre fenômenos da internet. Eu vou só citar um exemplo, né? Bom, tudo isso, gente, começou com software livre, lá com o Richard Stallman, né? Com o negócio de compartilhamento. E isso hoje tem a Wikipedia, e as empresas já estão passando a usar isso também. Essa questão do compartilhamento e chegar à conclusão que você não consegue resolver todos os problemas que você tem apenas com as pessoas que trabalham na tua empresa. Então, nesse caso, vou só citar um exemplo. Né? Tinha uma empresa de mineração no Canadá e a empresa estava indo para falência porque não conseguia mais achar minério na região que ela explorava. O que ela fez? Ela colocou todos os mapas de prospecção que ela tinha na internet e ela chamou as pessoas a olharem aquilo e dar palpite onde teria, né, coisa. Isso aí foi um absurdo, porque nenhuma empresa de mineração compartilha os dados geológicos das áreas que elas exploram. Foi a primeira. O negócio deu tão certo que a empresa passou de um faturamento de 150 milhões de dólares por ano para mais de 1 bilhão. Né? E os caras que participaram de fora da empresa, né, ganharam o seu prêmio, tá certo? Então,
Isso aqui é muito importante, tá? Você querer fazer tudo, né? Você não vai conseguir fazer, tá? E as empresas hoje, Procter & Gamble, por exemplo, tem uma meta. Ela quer que 50% dos produtos delas venham de ideias de fora, tá? E por quê? Isso aí tudo começou com software livre, o fenômeno do Linux, né? Que as pessoas trabalhando em conjunto, compartilhando, etc. Tá? Então, hoje, o acesso ao código-fonte que você tem na internet é uma coisa fantástica. Eu vou dar um exemplo para vocês do know-how, né? Que é uma biblioteca digital que a ABC usa e tal. Quando a gente foi fazer o know-how, primeiro a gente foi ver na internet se já existia algum. Não tinha. Para fazer o que a gente queria, não tinha, tá certo? Eu faço o que eu prego, tá? Não tinha. Mas, para fazer o sistema, a gente foi na internet e buscou diversos programas em Unix fazer o que queria. Eu até fiz um artigo que eu escrevi isso aí. A gente programou mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas menos de 2%. Quer dizer, juntando as linhas de código de tudo que a gente usou, o que a gente programou foi menos de 2%. Tá? Por exemplo, esse sistema da biblioteca digital, ele é preparado assim, para você colocar um documento lá dentro, indexar e buscar, basicamente isso. E a gente queria aceitar todos os formatos, então a gente precisava de quê? Conversores. Se você quer colocar um doc, tem um conversor, é o Antiboard. PDF, né, converter PDF para texto, também tem um. O indexador também é o HTD, quer dizer, foi tudo coisa pública, a maioria comandos do Unix já pronto. Agora, se fosse um programador assim, nossa, tem um cara, um alemão que eu conheci lá no sul, o cara é tão preciosista que eu não sei exatamente o que é do Java, mas tinha umas bibliotecas do Java que já públicas, todo mundo usa, ele reescreveu tudo, né? Por quê? Para ganhar um tico de performance, tá certo? Então hoje, realmente, existe, é claro, a necessidade de você fazer programação, tá? Mas o que já existe na internet é muito grande, tá? E o Shell, por essas razões que eu falei para vocês, de combinação, tá? Ele te dá um poder enorme. Outra aqui, permita que outras pessoas usem o seu código para alavancar seu próprio trabalho e automatize o máximo possível. Não perca tempo fazendo manualmente o que o seu computador pode fazer. Uma ideia compartilhada vale duas na cabeça. Muitos anos atrás, uma era muito distante, era aqui mesmo, eu estava na sexta-feira trabalhando, aí chegou um pessoal do desenvolvimento, um cara, né? Ele foi fazer umas perguntas para mim, não me lembro que pergunta que era, né? Mas eu achei estranho, assim, as perguntas. Falei, o que você vai fazer? Ah, não, eu estou aqui hoje, eu vou passar o sexta-feira, eu vou virar a noite de sexta para sábado e domingo, que eu tenho 2.000 programas para modificar. E a modificação é uma coisinha simples, né? Era mudar um nome para outro. Aí eu fiz um programa em sede que tinha uma linha e modifiquei em 5 minutos que ele ia passar 3 semanas fazendo, tá certo? Quer dizer, o cara... mas não tem nada demais, é só você entender, né, a questão de você não fazer manualmente o que o seu computador... Até eu mesmo, né? Ontem eu estava trabalhando em casa, lá no meu site, aí eu estava fazendo um negócio na mão, editando, falei, gente, que burrice, né? Vamos automatizar. Então você gasta um tempinho automatizando, né, com um programinha de 3 linhas, às vezes a gente tem preguiça de pensar, não é verdade? Às vezes você não quer pensar na vida. Então, uma boa coisa é você pegar 1000 arquivos e sair modificando. Aí você esquece da vida, né? Você relaxa. Mas enfim, se você puder automatizar, automatiza. Olha só um exemplo aqui. Isso aqui é um scriptzinho em Shell, tá? Que ele exibe para mim as pessoas que estão logadas no sistema. Então eu dou o comando who, né? Que ele mostra quem está lá. Aí do comando who eu pego o primeiro campinho com a WK. Depois eu ordeno, que eu quero em ordem alfabética. Eu quero remover o nick. Eu quero remover, por exemplo, se uma pessoa está logada em mais de uma shell, isso acontece, né? Você tem várias sessões na mesma máquina, mas só quero aparecer uma vez, o nick. Aí eu quero substituir o quê? Todos os espaços por vírgula. Acabou. Quer dizer, eu fiz um programinha que dá uma listagem bem legalzinha para mim de quem está logado na máquina, tá? Isso hoje não é mais tão comum como antigamente, que antigamente não tinha uma máquina para todo mundo. Hoje tem, né? Praticamente. Olha só. Com Shell Script ali, o comando echo tem 177 linhas, RU 755, assim por diante. No total, são 9.353 linhas de código. Mas eu, em uma linha só, eu consegui fazer isso aí. Já pensou se toda vez que você tivesse que fazer alguma coisa, tivesse que escrever tudo de novo? E tem mais, só repetindo o que eu já falei. Se eu fizesse um programa desse, ele só serviria para fazer isso. Agora o comando sort, né, dá para fazer um monte de coisa, né, o AWK e por aí vai, né. Aí vem a minha mensagem para vocês. Programar em Shell, tá, consiste em grande parte em você entender o que os comandos fazem, tá. A segunda coisa, primeiro é entender.
E segundo, é não ter a ilusão que você vai entender tudo que os comandos fazem, porque são muitas opções. O Unix te dá opções. Eles dizem assim, o Unix dá 35 maneiras diferentes de você se matar, né? Quer dizer, você pode cometer erros, etc. Mas você tem as opções. Eu, há muito tempo atrás, eu tinha um hábito, né? Você vai no diretório do Unix, agora no Linux, gente, é uma coisa fantástica, né? Você vai no diretório /user, /usr, /bin. Aí você dá uma listagem e vê os comandos que estão lá. Alguns são comandos já famosos, que você conhece há muito tempo. Mas tem cada comando que você nunca pensou. Aí você dá um mapa e nossa, esse comando faz isso, né? Tem um cara que inventou um comando, esse Aurélio mesmo, chama RAC, é Rows and Columns. Basicamente, o que esse comando permite é que você recorte colunas, linhas e por aí vai e faça o que você quiser com ele. Ontem mesmo eu estava usando o VI, até foi para montar a lista do pessoal do curso, né? Como é que era o que eu tinha que fazer? Assim, eu tinha que pegar numa linha, né, 10 caracteres e recortar aquilo para a senha. Lembra, Marcelo? Que a gente botou a senha igual à identificação da funcional da pessoa. Então, no campo eu tinha que pegar o ID de vocês e colocar no outro campo para ser a senha. Eu não sabia. Aí tem o comando VI que você seleciona só um trechinho. Aí você dá o Y, né, para tirar e depois você cola. Não sabia, né? Mas é uma coisa que me garantiu, né, economizou um tempo e se eu fosse digitar tudo na mão, quanto erro que eu não ia fazer, né? Então é isso, tá? Essa é a questão do shell, de uma forma muito simplificada, o que vai ser? Vocês vão aprender algumas estruturas de controle de laço, um for, um while, etc. Se não aprendeu também, mesmo sem saber isso, dá para fazer um monte de coisa, né? Desde que você conheça os comandos disponíveis, mais ou menos o que eles fazem, tá? E como você poder combinar a saída de um com o outro. Eu acho que o projeto final, né, é lógico que a gente vai ajudar todos vocês, né? A ideia é que vocês cheguem no final do curso sabendo tudo. Mas vocês vão ter uma noção muito boa de como vocês podem combinar os diferentes comandos para fazer, né? Por exemplo, a Dicasel, que é esse site que eu mantenho, desde 97, fiz 11 anos, dia 3 de março, ele é todo em Shell Script. Outro dia teve um rapaz que falou, não, vamos mudar teu site para o Drupal. Gente, não, assim, outro problema do programador, né? Ele se afeiçoa com as coisas que ele faz. Então você vê aqueles programas todos ali, né, gente? Não, teve um caso que eu mudei meu programa, né? Porque o meu site, isso aqui também é assim, tem a ver com um concurso, tá? Não estou divagando, não. Quando eu comecei a fazer o site, eu queria fazer assim, a dica no formato que eu pudesse converter rapidamente para qualquer coisa que eu quisesse. Então eu fiz alguma marcaçãozinha, quer dizer, título, ele tinha uma marcaçãozinha no começo da linha, e por aí vai, de forma que quando meu programa viesse e formatasse, né, desse tudo certinho. Nem tudo funcionava, né? Mas aí eu achava assim, pô, na web, se alguma coisa está errada, as pessoas te avisam, né? Às vezes te avisam de forma educada, ou às vezes falam que você é uma besta, como é que você deixa aquilo passar? Mas de qualquer forma você é avisado. Então nunca me preocupei em deixar a coisa super certa, porque eu lá atrás já pensava assim, tudo é uma evolução, tá? E a mesma coisa aqui no Shell. O primeiro programa em Shell que eu fiz foi para trazer, na época do VAX, o VAX ele não diferencia entre letras maiúsculas e minúsculas. Então o arquivo que eu trazia do VAX, da Digital, vinha tudo em maiúscula e com um ponto e vírgula no final, que depois vinha a versão. Então eu fiz um programa para pegar o quê? Tirar o ponto e vírgula e converter de maiúsculo para minúsculo. A primeira versão desse programa tinha 2 páginas. Eu fiquei todo bobo, meu primeiro programa, né? My first program. Aí passou 6 meses, eu aprendi mais um pouquinho, eu vi, nossa, dá para melhorar isso aqui. Aí reduzi para 1 página, né? Aí passou mais 6 meses, eu reduzi para 1 comando. 1. Agora, se eu não tivesse feito programa gigantesco lá atrás, eu não teria chegado, né, nesse outro aqui. Então tem naturalmente uma evolução. E o Unix, gente, tem isso. Sempre existe mais de uma maneira de você fazer as coisas, né? Bom, Shell Scripts, já falei, né, uma grande alavancagem, economizam seu tempo, são mais portáteis que o código em C. E outra coisa, resista à tentação de reescrever um programa em Shell, um Shell Script em C. Não vale a pena, na maior parte dos casos. Pode ser em alguns casos, 1% total vale a pena, mas no geral não. 8. Evite interfaces para usuário cativas. É a tal da Captive User Interface, né? Muito tempo atrás, um pessoal no instituto aqui veio me procurar que eles queriam acrescentar contas no Windows NT. E no Windows é aquele negócio do mouse, né? Vai clicando e tal. No Linux, se eu quiser colocar milhões de usuários, eu faço um comandinho e pronto, tá? E a questão da interface para usuário cativo é assim, ela só serve para fazer aquilo, e ela não dá alternativa para a pessoa, ela tem que fazer daquela forma. Se ela não fizer daquela forma, ela não consegue fazer a tarefa dela, né?
Então essas interfaces adotam um enfoque, o grande é bonito, ou seja, bota um monte de funcionalidade que você nunca vai precisar. E os programas desse tipo são difíceis de combinar com outros programas. Então eu já dei vários exemplos aqui. Aquele negócio que eu falei para mostrar quem está logado no sistema. Se eu fizesse um programa para fazer aquilo, ele só ia fazer aquilo, né? Alguém joga xadrez aí? Então, dizem que jogar xadrez desenvolve um tipo de inteligência que só serve para jogar xadrez. É verdade, né? É brincadeira. Não fica ofendido. Mas é um exemplo que está no livro aqui, eu não resisto a contar. Eu sei que o pessoal que joga xadrez fica ofendido, mas enfim, a questão é essa, né? Essas interfaces cativas, geralmente é difícil modificar. Você não consegue alterar, por exemplo, criação de usuários, que eu já falei aqui, né? Postulado 9. Faça de cada programa um filtro. Olha lá, todos os programas no Unix, quase todos, né, a não ser um desavisado que tenha feito, são filtros. Programas não criam dados, nunca. As pessoas sim. E os computadores simplesmente convertem dados, né, de um formato para o outro. Isso aqui vai ser falado no curso, né? STDIN é a entrada, STDOUT é a saída e STDERRO é a saída de erro. Simples assim. Se vocês virem o MVS, qualquer dia eu vou dar uma sessão de horrores para vocês, explicando como que era o MVS, né? Interessante, né? NVS e muitos outros sistemas, eles adotaram, por exemplo, o MVS, muitos anos atrás, ele colocou dentro do MVS uma interface parecida com a do Unix, tá? Ainda não sei se ainda existe isso, mas eles colocaram uma camada, o próprio Windows, tá? Tem um pessoal, o Ciguin, que desenvolveu uma interface de forma que você possa usar todos os comandos do Unix da mesma forma dentro do ambiente Windows. Tem vários artigos na rede que mostram como fazer isso, né? Mas aí a minha pergunta, por que não muda de uma vez para o Windows, né? Pro Linux, né? Bom, gente, o que eu falei até agora, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Por que eu estou falando isso? Eu espero ter passado para vocês uma ideia de como um sistema Linux, Unix funciona. Quais são as filosofias, como é que vocês vão montar o seu shell script. Vocês sabiam tudo isso? Assim, de combinação, das características e tal. Eu acho que sabendo disso, vocês vão ter condição de fazer programas melhores, saber como se comportar. Então eu falei, por exemplo, aquilo lá. Vai no /user/bin e vê os comandos que estão lá. Porque, na verdade, o poder de programação que vocês vão ter, tá? Ele vai exigir um bom conhecimento de algumas ferramentas. Tipo o SED, que é muito importante, né? AWK, CAT, MOR, YES, né? Essas são, assim, algumas coisas mais fundamentais. Mas fora isso, tá, tem uma quantidade... Isso aí é até um exercício para vocês quando chegarem, acabarem o curso, voltarem lá para o trabalho de vocês. Dá uma olhadinha no comando e vê quais que vocês conhecem, quais que vocês não conhecem. Tenta descobrir, né? E... é sempre muita surpresa, assim, quer dizer, necessidades que você nem sabia que você tinha. Entenderam isso? Uma coisa que você não sabia que você tinha necessidade, você vê o comando que faz aquilo, tá? Bom, agora isso aquilo que eu falei são os postulados básicos, né? Os sistemas Unix são feitos dessa forma. Aí tem o secundário. O secundário é o seguinte, alguns acham que é verdade, outros acham que não. Mas enfim, primeiro, permita que o usuário adapte o seu ambiente. Você não sabe o que o seu usuário quer. Então, tem um estagiário aqui, um tempo atrás, que ele usava uma interface de trabalho chamada Evil WM. Alguém já conhece? É uma interface que as janelas não tem aba, você não consegue arrastar, você faz tudo pelo teclado. E ela é uma interface minimalista. Ela carrega antes de você chamar ela. De tão pequena que ela é. Pá! O cara usava. Ele é louco? Possivelmente. Mas deixa o cara fazer. Ele quer isso, né? Então... tem gente que gosta do KDE, que é enorme. Tem outro que gosta do GNOME. Mas deixa o cara usar. No Windows, qual a alternativa que você tem, né? Até tem uma historinha que eu me lembro. Estava no avião. Aí chega a aeromoça e pergunta assim, quer jantar, senhor? Sim, claro. Quais são as minhas opções? Ela falou, sim ou não, né? Então, no Unix você tem alternativas, tá? Olha lá, o kernel do sistema operacional ser pequeno e leve. Usa letras minúsculas. No Unix se distingue, né? Maiúsculo. Como é que é no Windows hoje? No Windows eu não sei se distingue. Acho que não, né? Não. Na verdade, assim, você exibe e mostra, mas eu acho que o sistema em si, ele trata as duas coisas da mesma forma. Mas no Linux, não. A coisa maiúscula e minúscula são coisas diferentes. Se você digitar cat com tudo maiúsculo, não vai funcionar. Salve as árvores. Tá? Então, o cara que falou assim, na época dele... Se o programador andava pelo corredor carregando uma pilha assim de papel, o gerente falava assim, nossa, esse cara trabalha pra caramba, né?
cara é bom. Então, tinha assim, era um negócio que fazia bem para a reputação se andar com uma listagem grande de papel pelo corredor. Aí um dia ele estava lá com uma listagem desse tamanho, o chefe dele, que era do Unix, chegou e... Vem cá, você está destruindo muitas árvores, né? E ele falou, se você imprime, né, o dado está morto. Uma vez que o dado foi para o papel, você não tem condição de manipular. E com o Unix, vocês notaram, a facilidade que você tem de manuseio, de mexer, de alterar o texto é enorme. Quer dizer, se você põe aquilo no papel, você está, na verdade, atrasando o seu desenvolvimento do programa. Não é verdade o que eu estou falando, né, Ricardo? Não é verdade? Quer dizer, no Unix, se você quer mudar uma coisa, você tem... Os editores de texto são muito bons, você consegue mudar as coisas muito rapidamente. Chegar, né, para um lado e para o outro. Então, salve azar. Silêncio é de ouro. O Linux, como eu falei, ele não vai te avisar daquelas mensagens enormes falando que você fez alguma coisa errada. Não. Porque se ele fizer isso, eu não posso pegar o dado... Olha só, eu tenho um dado que entra no comando, né? Depois vai sair. Se eu coloco um monte de lixo para o programa aqui, eu vou ter que fazer rotinas para tratar aquele lixo para pegar só o que me interessa. Não é verdade? Então, se você tem que falar alguma coisa, fale. Se não tem nada a falar, fique quieto. Tá? Então, silêncio é de ouro. Não fica dando aquelas mensagens que todo mundo sabe, né? Pense em paralelo, tá? Então, se você pode distribuir as tarefas, você distribui. Até ele conta a história daquela velha classe, né? Se uma mulher leva 9 meses para fazer uma criança, 9 mulheres vão fazer em 1 mês. Então, tem coisas que naturalmente são seriais. Você não tem como cortar. Mas outras podem ser paralisadas. E no Unix a gente tem essa... né? Essa daqui é fantástica, né? A soma das partes é maior do que o todo, tá? O que significa? Eu já dei um exemplo para vocês. Se você pega vários comandos e combina, tá? Você, na combinação, você faz muito mais do que cada um individualmente. E da mesma forma, se você fizesse um programa juntando todos eles, você também vai perder. Então, essa parte da combinação, tá? Que eu acho que vocês vão aprender bastante ao longo do curso, vocês vão ver isso aí. Outra coisa, procure a solução 90%, tá? A solução 90% é aquela que atende a maioria das necessidades. Ele cita um exemplo aqui nos Estados Unidos do correio americano e do... como é que é aquele UPS? Não. Aquele FedEx, né? Federal Express. A Federal Express tem uma reputação de ser mais eficiente do que o correio americano, né? Mas eles, por exemplo, eles não entregam a correspondência em todas as cidades dos Estados Unidos. Eles entregam apenas nas mais populosas, etc. Já o correio americano, não. Ele tem que ser a solução 100%, porque ele tem que ter, por ser governamental, tem que incluir todo mundo, tá? Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que muitas coisas que você vai lá fazendo, uma pessoa só vai usar. Tem um exemplo aqui, no nosso caso, a gente usa o WebRT, né? É um sistema de solicitação. Alguém conhece ele? Não. Conhece? Então, na época, a gente não tinha. E eu também era em Perl, eu que adaptei, eu não sabia programar em Perl, então fui traduzir para o português e tal. Às vezes eu traduzia um comando pensando que era mensagem, como eu não entendia nada, né? Aí eu fazia. Mas assim, aí depois que eu coloquei o sistema no ar, um monte de gente começou a pedir para mim, mas o seu sistema tem que fazer uma busca assim. Aí eu falei, não. Aí eu tinha uma desculpa ótima, né? Que eu não sabia programar em Perl. Eu falei, isso aí não dá para fazer. Eu não sei programar. Quer dizer... Depois de um certo... Aí eu dava algumas alternativas e tal, uns quebra-galho, mas na verdade o sistema não fazia tudo que o pessoal queria. E o sistema ficou mais de 5 anos no ar, né? Para mudar foi difícil, porque a pessoa estava tão acostumada com aquilo, né? Mas enfim, eu não dei a solução 100%, mas os 90%, depois de um certo tempo, depois de uns 3, 4 meses, o pessoal parou de me procurar, porque sabia que eu não ia fazer mesmo, né? Não podia fazer, e, na verdade não queria fazer também, né? Então, pior é melhor. Isso é engraçado, né? Na verdade, não é que o pior é melhor, né? No livro o cara fala assim, existem 3 maneiras de fazer as coisas. Uma é a maneira certa. A maneira certa, ela é certa. Ela tem que ser feita. Uma maneira errada, aquela que não dá certo mesmo. E a terceira maneira é a maneira militar. A maneira militar é assim, tem uma coisa que é para dar errado, tem tudo para dar errado e dá certo. É o caso do Unix, né? O Unix, desde que ele nasceu... O povo lá falando, isso aí não tem como dar certo. Esse sistema é muito idiota, isso, aquilo. Em 91, quando lançaram o Windows 3.11, eu me lembro até hoje de uma revista, a Byte. Alguém conheceu a Byte? A Byte acabou por causa da Microsoft. Eu vou contar por quê. A Byte estava lá na capa. Unix is dead. Ele não morreu, continua vivo, muito vivo, né? Enfim, é um sistema que todo mundo previu que ele ia acabar. Por causa, e defeito é o que mais se achava no Unix, tá? É lógico que ele tem defeito. Tem um livro, que se alguém quiser ler,
chama Unix Haters. Um monte de gente que odeia o Unix foi lá escrever um livro. O livro é até interessante. Tinha muita coisa odiosa que eu nem sabia. Por exemplo, SendMail. Alguém já trabalhou com SendMail? O SendMail é um livro, para você entender, eu dei curso de SendMail há muitos anos, não sei se alguém aqui fez comigo. Para você entender o SendMail, é um livro de 1000 páginas. Eu li esse livro umas 3 vezes. As regras de configuração do bicho parecem barulho de modem. Já viram barulho de modem? É uma coisa assim, eu me lembro que eu começava a explicar assim, né? Aí eu olhava para o povo, aquela cara de desânimo, de desolação, alguns até tentavam se matar. Mas enfim, tem problemas. Mas no geral, essa filosofia que eu falei aqui, ela é muito poderosa. Eu espero que vocês estejam convencidos disso. Bom, aqui tem a bibliografia. Isso aqui está no meu site também de KZL, está no curso de vocês. E só agora para encerrar essa primeira parte, né? Eu queria falar o seguinte: o curso ele foi montado baseando na minha experiência de 10 anos montando a de KZL, que a de KZL o que é? Eu era de suporte, então sempre que eu descobri uma coisinha nova, ia lá e escrevia uma dica e colocava. Então os exemplos que vocês vão encontrar no curso não são aquela coisa assim exaustiva. Por exemplo, vocês não vão aprender tudo do SED, mas vocês vão aprender coisas no SED que foram usadas para resolver problemas reais. Tá? Então tudo que está ali, os exemplos, etc., são coisas que foram realmente empregadas por mim ou por outras pessoas para resolver problemas reais. Tá? Então eu espero que essa questão da utilidade, vocês vendo o que foi feito, vocês consigam rapidamente traduzir para o ambiente de trabalho de vocês. Além do material que eu escrevi, eu peguei material de um monte de gente também que colaborou com a de KZL, inclusive o Júlio Neres. A primeira semana, segunda, né? Essa é a primeira. A segunda semana do curso vai ser com o material que o Júlio Neves escreveu praticamente todo. Eu pedi permissão para ele, ele deixou eu colocar o material. Lá no finalzinho que tem uma coisa minha que é o resumo dos quadros, tá? Mas enfim, até assim, eu já estou avisando, tem alguns conceitos que eu expliquei mais de uma vez, porque tinha 2 explicações tão boas que eu falei assim, ó, o cara lê a primeira vez, vai entender 50%, aí ele lê de novo com a explicação que outra pessoa deu, vai entender os 90%, que 100%, né? Também não pode, tá? 100%. Vocês não vão aprender tudo de shell script. Mesmo assim, a questão de laço e etc. Vocês vão ter que consultar, mas tem muita coisa boa na internet, tá certo? Mas enfim, só para encerrar, a maioria dos programas que vocês vão fazer vão ser programas pequenos, 10, 20 linhas no máximo. Esse do trabalho final, talvez seja um pouquinho maior, mas não deve passar de umas 30, 40 linhas, tá? Isso aí vai ser uma coisa, eu acho, maior. Mas no dia a dia, um forzinho que você vai fazer com o SED e tal, resolve um monte de problema, tá? E essa parte da dinâmica do curso, etc., vai ser falada pelo Marcelo, pelo Reinaldo, logo na sequência disso aqui. Então agora a gente vai tomar um cafezinho, tá bom? Eu não deixei ninguém perguntar nada, hein? Mas no curso pode perguntar. Esses macaquinhos são 10, né?